Fala, gente linda! Beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da redação, e hoje trouxe para vocês uma discussão temática que transcende a esfera do episódico. É muito triste, é muito melancólico o que aconteceu recentemente com o jovem Moise, mas isso faz parte de um aspecto macroscópico e socialmente conhecido como cultura do linchamento. E é muito importante a gente discutir isso agora, neste momento, usando esse gatilho desse episódio mesmo, para que a gente possa fazer uma reflexão muito mais profunda e densa, que, como eu disse, transcenda a esfera da questão apenas do uso para redação, da escrita, tá? Então que seja uma reflexão que vá ao encontro de uma análise social um pouco mais profunda para entender esse episódio. Vocês provavelmente viram essa imagem de capa, né? Eu vou voltar na imagem de capa para a gente começar a nossa discussão. Esse aí é o jovem Moises, tá? Um congolês que veio ao Brasil em 2014 com a estimativa, a esperança de conseguir encontrar no Brasil emprego, condições melhores de vida, a família dele toda, né, veio ao Brasil, fugindo do conflito armado que acontecia no Congo, né? E por conta disso ele vem como refugiado, tentando uma vida melhor, e uma das justificativas que eu achei bem interessante, comovente, até paradoxal, do primo dele, de 33 anos atualmente, que ele diz o seguinte, que esperava encontrar no Brasil uma pátria-mãe que pudesse abraçar essas pessoas que eram os refugiados e tratar com dignidade essas pessoas todas. E infelizmente não foi o que aconteceu. Contextualizando especificamente o episódio, no dia 24 de janeiro de 2022, pouco mais de uma semana, a partir da gravação desse vídeo, que está acontecendo no dia 2 de fevereiro de 2022, o jovem congolês Moises, ele foi cobrar um valor lá na Barra da Tijuca, no quiosque Tropicália, no Rio de Janeiro, um valor de R$ 200 por conta de um trabalho que ele teria feito. Na verdade, ele fez uma diária de um trabalho no final de semana no Rio de Janeiro, naquele quiosque, fazia muito calor, tinha muito cliente, a praia estava lotada, ele trabalhou bastante. Então ele combinou um valor de R$ 200. Ele teria ido cobrar na segunda-feira à noite esse valor, só que houve um desentendimento nesse episódio, muito mal explicado, por enquanto a gente não sabe ao certo, e esse desentendimento com o proprietário, com alguns clientes, talvez teria levado esses clientes, esses indivíduos que não tinham nada a ver com o quiosque, supostamente, a promover um espancamento, um linchamento, e mesmo que o Moises pedisse por socorro, já tivesse desacordado em determinado momento, eles continuaram agredindo fisicamente esse indivíduo que estava lá morto praticamente, enfim, né? E foi um crime que aconteceu às 10h30 da noite, e algumas testemunhas contam que mesmo que esse crime tivesse acontecido, algumas pessoas foram atendidas pelo proprietário desse quiosque, normalmente como se nada tivesse acontecido, até que a polícia pudesse chegar ao local. A família ficou extremamente condoída, meus pêsames inclusive à família, porque ficou sabendo apenas 12 horas depois sobre as questões que envolviam o caso do Moises, do jovem assassinato nesse episódio. Num vídeo recente, né, que foi publicado nas redes sociais de um dos indivíduos que cometeu esse ato, ele até esclarece, né? Ele faz questão de justificar que a motivação para o ato agressivo não foi por questões raciais ou por questões xenofóbicas e que ele nunca teve a intenção de matar. Enfim, as apurações da investigação ainda estão sendo feitas e vão ser determinadas com o passar do tempo, né? A gente vai saber mais notícias com certeza desse episódio. Só que é um episódio que não pode ficar calado, né? Eu acho que a justiça tem que ser feita de qualquer forma. E é uma exigência, com certeza, por conta da dor, da angústia de perder um filho, da mãe, da família toda em relação a esse episódio, que é bem trágico, bem marcante e deixa uma chaga na sociedade brasileira, né? Que tem essa percepção lá fora de que o Brasil seria uma pátria acolhedora, enfim. Bom, como a gente falou da questão da cultura do linchamento, eu quero trazer para vocês algumas informações, né? Não é só esse episódio que eu quero estudar com vocês, esse episódio funciona como uma espécie de gatilho. Por que aconteceu aquilo? Quais foram as reais motivações, não dos criminosos, mas do contexto social que levou ao linchamento? E uma das questões que tem sido levantada bastante pelas redes sociais, por antropólogos, por defensores dos direitos humanos, né, é que a motivação teria sido por uma questão xenofóbica, por uma questão também ligada a preconceito racial. E aí, será que é isso mesmo? Será que isso corresponde aos casos de linchamento que fazem parte do cenário da cultura do linchamento no Brasil? Para responder essa pergunta que eu levanto aqui para vocês hoje, eu trouxe uma especialista na área.
eu trouxe uma socióloga, Ariadne Natal, perdão, falei o nome equivocado dela, Ariadne Natal, que ela fez o doutorado dela em cima de cerca de 385 casos de linchamentos ocorridos na região metropolitana de São Paulo entre os anos 2000 e 2010, tá? Ela fez todo esse levantamento. Gente, ela apurou cerca de 385 casos ocorridos de linchamento na região, só na região metropolitana de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que esses casos de linchamento são mais comuns do que parece. E sabe o que ela constatou? Ela constatou que havia uma espécie de perfil do indivíduo que era vítima do linchamento. Um perfil. Como que normalmente é? Lembra que as perguntas que eu fiz nesse momento inicial, né? Quais foram as motivações sociais por trás desse fenômeno que é o linchamento? E ela trouxe as respostas pra gente. Para ela, o linchamento revela um perfil de vítima. Como elas são? Elas são normalmente homens jovens de 15 a 30 anos, eu não coloquei esse dado aí, mas acontece na informação que ela coleta. São moradores de áreas periféricas, ou seja, são pessoas que normalmente moram em comunidades, em vilas, em favelas, são desempregadas, negras e de baixo status social. Quer dizer que são pessoas pobres e negras. Veja que esse perfil traçado comumente das vítimas do linchamento podem estar sim relacionados a um processo de segregação dado por questões de ordem racial. Vale lembrar que a maior parte da população que pertence às periferias cariocas, paulistanas, ao sistema mais periférico mesmo da sociedade, da formação social, é parda ou negra. Isso por conta de um histórico processo de segregação que acontece no Brasil. Afinal de contas, o Estado brasileiro é um dos grandes responsáveis por instituir o racismo, o chamado racismo estrutural, conjuntural e histórico, legitimado pelo poder público em várias ocasiões, várias instâncias, tá? Olha só o que ela trouxe. Então, esses dados todos desse estudo de doutorado feita pela socióloga Ariadne Natal revela muita coisa, gente. Mas não é só ela que fala isso, né? Além dela, nós temos essa outra figura também importante do cenário da cultura atual, que é o sociólogo José de Souza Martins. Ele é professor atual, emérito da USP, ele estudou mais de 2.000 casos de linchamento ocorrido nas 2 últimas décadas no Brasil. Aqui eu não estou falando de casos apenas acontecidos em São Paulo, estou falando em casos acontecidos no Brasil inteiro. Gente, pode parecer pouco, né? 2.000 casos de linchamento estudados em 2 décadas, mas eu estou falando de um estudioso que recortou apenas uma parcela, um dado amostral. Quando um cara faz um estudo baseado em uma promoção de uma pesquisa mais profunda, mais densa, como é um doutorado, enfim, né? Ele faz um recorte amostral. Ele não pega todos os casos porque ele não tem como estudar todos os casos. Mas veja, ele estudou 2.000 vítimas em 2 décadas. E olha o que ele fala que é bem pertinente para entendermos essa situação toda de linchamento. Para ele, o fenômeno tem raízes no medo e na grande insegurança quanto à ausência de um Estado que possa interceder efetivamente no atendimento às camadas mais pobres da sociedade. O que ele quer dizer com isso? Uma vez que o Estado não exerça efetivamente a segurança pública, uma vez que a justiça, o sistema jurídico brasileiro é lento, moroso, uma vez que toda uma estrutura estatal prejudica o processo de acesso à justiça dos mais carentes em defesa dos seus direitos, cara, a insegurança impera. Esse medo, essa insegurança, essa incerteza de que a justiça não será feita, promove em muitas pessoas o sentimento de que é necessário fazer justiça com as próprias mãos. Então essa situação da justiça com as próprias mãos, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, eu faço a você o que você fizer a mim, justifica o medo, aliás, associado ao medo todo de as pessoas saírem impunes, justifica muito dessa questão da ação dessas pessoas em busca de fazer justiça com as próprias mãos. Perdão, nossa, professor de português errando aqui, né? Uma justiça com as próprias mãos. E isso estaria no cerne do processo do linchamento, da cultura do linchamento, do ato de prender uma pessoa e coletivamente nas multidões com o anonimato que é possível ter nas multidões empreender agressões e violência contra as pessoas que são condenadas, né? E vale lembrar uma coisa, esse tribunal da justiça com as próprias mãos não é um tribunal justo, né? Não é um tribunal que realmente avalia a situação e o caso das pessoas. Ela simplesmente por meio de boatos, por meio de uma construção
meio que de uma narrativa ilusória, fantasiosa, acaba atribuindo àquela pessoa a materialidade de seus medos. É como se aquela pessoa representasse todos os meus medos, todas as minhas angústias, todas as minhas insatisfações. Então eu devo fazer o que com aquilo? Eu devo matar, eu devo destruir, eu devo espancar. Então quando eu bato naquela coisa, naquela pessoa, na verdade eu não estou batendo naquela pessoa, eu estou batendo num objeto, naquela coisa, na materialização dos meus medos, das minhas angústias, daquilo que reproduz aquilo que é mais imoralmente correto. Veja que esse indivíduo que é vítima do linchamento, ele não é uma pessoa necessariamente. Ele é uma representação dos meus medos, das minhas incertezas, da minha insegurança e uma representação física daquilo que eu, como indivíduo, posso fazer para contribuir socialmente na garantia de segurança, já que o Estado se isenta desse tipo de obrigação. Veja que é um fenômeno, então, que está no cerne de uma sociedade violenta e que não opera nos seus órgãos institucionais, como o Estado, elementos suficientes para poder realmente fazer uma justiça eventual, uma justiça legítima do Estado. Então, na ausência de uma segurança pública, na ausência de instituições, acabam cometendo, infelizmente, esses atos. E para esse sociólogo ainda, para o José de Souza Martins, que é um teórico extremamente conceituado, ele fala mais, né? Ele fala que essas situações de linchamento, muitas vezes, como é o caso desse episódio do Moise, pode mascarar também a questão que envolve a xenofobia sim e o racismo sim, tá? Porque no final das contas, como a outra professora trouxe para nós, a professora Ariadne trouxe para nós, a maior parte das pessoas que são vítimas de linchamento tem um perfil, e esse perfil se enquadra justamente com as questões que envolvem o racismo, envolve o preconceito contra as camadas mais pobres, né? E disso tudo, gente, é bom trazer alguns outros episódios. Eu trouxe aqui um episódio que eu achei interessantíssimo, né? Que eu me recordo de um tempo atrás, mas eu já tinha até me esquecido. Esse episódio aconteceu em 2014. Olha só que bizarro foi esse episódio para provar mais do que nunca para vocês que a justiça com as próprias mãos é uma injustiça, né? Em 2014, a dona de casa, Fabiane Maria Jesus, foi linchada no Guarujá por conta de um boato. O que aconteceu, para contextualizar bem para vocês, né? Ela foi confundida com uma mulher que aliciava menores, sequestrava menores, crianças, para rituais de magia, de feitiçaria. Só que esses boatos eram isso mesmo, eram apenas boatos, não era nada verdade. E essa notícia começou a correr nas redes sociais, correr de boca em boca, e ela, no momento em que ela foi abordada por esses indivíduos que queriam fazer justiça com as próprias mãos, confundida com essa mulher que fazia rituais de magia, ela estava ajudando uma criança. Tinha uma criança que estava perdida e ela foi auxiliar essa criança e ela foi confundida. Olha lá essa mulher que está aliciando, sequestrando pessoas, crianças para rituais de magia. Ela foi presa e espancada até a morte, injustamente, banalmente, por conta de um boato. Veja que a mobilização das pessoas dentro da cultura do linchamento é um tipo de situação em que se banaliza a questão da violência, em que infelizmente muitos inocentes podem ser feitos como reféns dessa situação de medo, da coação toda que acontece através do linchamento. Então, cara, é um tema que deve ser discutido e por isso eu trouxe também alguns questionamentos para vocês. Questionamentos para vocês deixarem nos comentários, né? Como esse vídeo é produzido aqui de improviso muitas vezes, né? Mais esse momento aqui do fervor da notícia, para trazer reflexões também para todos vocês, e tem até no fundo um cachorro latindo, né? Que maravilha. Eu trouxe algumas reflexões para vocês. Qual a origem do problema, afinal de contas? Por que a cultura do linchamento tem se propagado com maior intensidade hoje em dia? Né? Então, esses especialistas, como a Ariadne, como o José de Souza, eles falam muito da questão da cultura do cancelamento, cultura do linchamento, como alguma coisa muito mais evidente na sociedade contemporânea. Se a gente for comparar dos anos anteriores, o número de linchamentos, os casos estão aumentando, assim como também a virulência dos casos. E engraçado é que a gente tem maior fiscalização hoje em dia, câmeras de segurança por tudo quanto é canto registrando isso. E mesmo assim tem crescido os episódios de linchamento, né? As redes sociais, por acaso, e os discursos de ódio são elementos que auxiliam no processo de propagação dessa cultura do linchamento.
A descrença na segurança pública é um fator determinante para as pessoas quererem fazer a justiça com as próprias mãos? O desemprego, cada vez maior, a falta de esperança no Brasil, olha, melhor dizendo, o crescimento da falta de esperança no Brasil também são fatores determinantes para haver essa cultura do linchamento. O fato de ser negro, o fato de ser estrangeiro, o fato de ser pobre aumenta a possibilidade de você ser vitimado por uma situação como essa. Então veja que são várias reflexões que a gente tem que fazer para trazer isso à tona e gerar, claro, né, uma reflexão coletiva para procurar soluções para esse problema, né? Soluções esses de ordem social em que o Estado com certeza tem que agir prontamente para modificar o cenário em que nós estamos vivendo hoje. Não dá para viver com medo, não dá para viver com esse alto grau de insegurança que se dissemina cada vez mais intensamente, publicamente e banalmente no Brasil, tá? Cabe a reflexão para todos vocês. Deixe essa grande interrogação no final. Deixe nos comentários esses questionamentos todos. Eu acho que é pertinente vocês compartilharem comigo algumas informações adicionais que vocês podem trazer também desse caso e de outros episódios que fizeram parte aí da cultura do linchamento no Brasil, para a gente poder expor um pouquinho mais esse assunto aqui, beleza? Valeu, gente linda. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, meio que no improviso aqui das construções que a gente faz, né, nos eventos todos, mas a sua contribuição é muito importante para levar conteúdo de qualidade cada vez mais longe. Valeu mesmo, gente, aquele coraçãozinho para vocês, não deixem de dar o like também nesse vídeo, um beijo e até a próxima aula.